pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Vamos dar início ao gênero fábula, ver um pouquinho sobre a origem, os principais autores, as características, interpretar algumas fábulas e ver também algumas questões de seletivos. Para a nossa aula de hoje, vamos começar fazendo a função da linguagem metalinguística. O que é a função metalinguística? É quando eu uso o código para explicar o próprio código. Então, vamos começar aqui com uma fábula para que eu possa explicar melhor para vocês sobre esse gênero textual. A raposa e o corvo. Um dia, um corvo estava pousado no galho de uma árvore com um pedaço de queijo no bico, quando passou uma raposa. Vendo o corvo com o queijo, a raposa logo começou a matutar um jeito de se apoderar do queijo. Com esta ideia na cabeça, foi para debaixo da árvore, olhou para cima e disse: "Que pássaro magnífico há visto nesta árvore! Que beleza estonteante! Que cores maravilhosas! Será que ele tem uma voz suave para combinar com tanta beleza? Se tiver, não há dúvida de que deve ser proclamado o rei dos pássaros." Ouvindo aquilo, o corvo ficou que era pura vaidade. Para mostrar à raposa que sabia cantar, abriu o bico e soltou um sonoro cró. O queijo veio abaixo, claro, e a raposa abocanhou ligeiro aquela delícia, dizendo: "Olhe, meu senhor, estou vendo que voz o senhor tem. O que não tem é inteligência." Então, as fábulas, elas fazem parte do nosso repertório, principalmente na infância, né? Quantos de nós não crescemos ouvindo as fábulas, né? As fábulas, elas trazem muito sobre a questão das figuras de linguagem. Nós temos as metáforas e temos também as personificações, onde os animais ganham vidas e eles se comportam com atitudes de seres humanos. As primeiras fábulas surgiram por volta de 1500 anos antes de Cristo. Os povos da civilização mesopotâmica, sumérios, assírios e babilônios, tinham a tradição de utilizar a narrativa com animais que possuíam características humanas para transmitir uma lição de moral. No entanto, foi na Grécia Antiga que a fábula começou a se desenvolver. Esopo, Hesíodo, Arquíloco foram os responsáveis por propagar esse gênero pela Europa. Naquela época, a liberdade de expressar os pensamentos era limitada e a narrativa permitia aos autores mascararem suas críticas contra a opressão, costumes e governos. Assim, os animais personificavam as propriedades da sociedade da época. Com o passar dos anos, a fábula passou a fixar um caráter moral e educativo, chegando a se transformar em provérbios com ensinamentos sobre a vida cotidiana. Então, naquela época, eles não podiam falar o que eles realmente pensavam, o que eles gostariam de falar. E aí, o que eles faziam? Eles utilizavam como essas fábulas para passar ensinamentos, para fazer uma crítica e também trazer ensinamentos morais de acordo com o que eles vivenciavam na época. Os principais autores que colaboraram para a propagação da fábula: Esopo, Fedro e La Fontenay. Esopo escrevia mensagens sobre a posição entre os mais fracos e o mais forte. Na maioria das vezes, os mais fracos venciam os mais fortes. Fedro aperfeiçoou e deu um toque estilístico à fábula. La Fontenay reescreveu as fábulas de Esopo e as deixou mais educativas. Fontenay apresentava os personagens a partir de suas aparências, suas principais composições: a raposa e as uvas, a cigarra e a formiga. Na verdade, vocês podem perceber que as fábulas, elas trazem os animais sempre com características muito próprias. Por exemplo, a raposa, ela é colocada sempre como esperta, o leão é colocado sempre como líder, e aí assim por diante, né? A formiga, como sempre, muito trabalhadora, a questão da lebre, a questão da paciência, e cada animal vai ter uma qualidade. Essas qualidades são o que nós chamamos de personificação. Por quê? Porque são qualidades humanas que são atribuídas aos animais. As primeiras histórias infantis. Lá no início da história da literatura infantil, por volta do século XVII, surgiram na França e na Inglaterra as histórias escritas para crianças, trazendo conhecimentos morais e uma linguagem simples e acessível à compreensão dos pequeninos. As primeiras histórias escritas para o público infantil foram as fábulas de La Fontenay.
com sua primeira publicação em 1668. E também Os Contos da Mamãe Gansa, publicado pelos irmãos Perrault em 1697. Jean de La Fontenay é autor das fábulas muito famosas, como A Lebre e a Tartaruga, O Lobo e o Cordeiro, O Leão e o Rato. Com certeza, essas fábulas fizeram parte aí do repertório infantil e literário de vocês. No Brasil, temos o escritor Monteiro Lobato, que escreveu um volume apenas das fábulas. Das produções de Lobato destacam-se A Coruja e a Águia, A Galinha dos Ovos de Ouro e A Raposa e as Uvas. Por sinal, A Coruja e a Águia é uma das minhas fábulas favoritas. Vamos ver se vocês lembram dessa. A Coruja e a Águia, elas viviam brigando, até que um dia elas disseram, não, vamos fazer as pazes. Não está certo esse negócio da gente viver brigando, não. Vamos fazer as pazes. E aí elas combinaram que não iam mais comer o filhote da outra, que elas iriam se respeitar. E aí a águia diz, mas dona Coruja, como é que eu vou saber quais são os seus filhotes? Ela, é muito fácil. Quando você olhar por aí os filhotes mais lindos da floresta, esses são os meus filhotes. E aí, passeando, a águia encontrou uns filhotes bem feiozinhos, que ela chama até de monstringos, né? Encontrou uns monstrinhos bem feiozinhos. Ela disse, esse nada se parece com os filhotes da dona Coruja. Aí foi comer os filhotes. Aí a dona Coruja ficou muito decepcionada e foi tomar satisfação com a dona Águia. E a dona Águia disse, mas dona Coruja, nada se pareciam aqueles filhotes. Você disse que eles eram lindos. E daí surgiu aquela expressão que é tão conhecida, que é o filho da coruja, né? Porque para toda mãe o seu filho é lindo e maravilhoso. E aí para a coruja também da mesma forma. As outras é bem conhecida também, Galinha dos Ovos de Ouro, A Raposa e as Uvas também bem conhecida. As fábulas são divididas em duas fases. A primeira parte é a história em si e a segunda é a moral, a transmissão da lição que a história traz. Geralmente os personagens são animais que interpretam características humanas. Essa aqui, por exemplo, do leão e do ratinho. Essa aqui é bem conhecida, né? É uma fábula de Esopo também bastante conhecida, em que o leão se vê aprisionado, já cansado de lutar, ele não consegue se soltar, quando surge o ratinho, que diz que pode ajudá-lo, né? No começo ele até desdenha do ratinho, mas no final o ratinho vai roendo a rede, até que ele consegue libertar o leão, né? Aí diz aqui, ó, nisso apareceu o ratinho, com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Uma boa ação ganha a outra, né? Na verdade, o leão teve a oportunidade de comer o ratinho, mas ele deixou o ratinho passar. E aí o ratinho vai e compensa o leão com uma outra boa atitude. Lembra até aquela frase bem contemporânea, né? Gentileza gera gentileza. Características. Uma fábula pode modificar-se ao longo dos tempos. Isso acontece porque ela é muito fácil de ser transmitida pela oralidade e adaptada ao contexto de cada época. Esse gênero textual tenta explicar as manifestações da natureza, as relações pessoais, as complexidades humanas e transmitir algum conselho ou passar alguma mensagem. Pela sua característica educativa, a fábula é contada pelos pais que querem passar uma mensagem aos filhos, ou utilizada nas escolas, livros didáticos, peças infantis. Seu caráter didático-pedagógico também permite passar valores morais e adotar de forma lúdica os conflitos que afligem a sociedade. As principais características de uma fábula são: possui uma narrativa alegórica, em forma de prosa ou poema épico. Os personagens possuem características e comportamentos humanos antropomórficas. As virtudes, defeitos e qualidades das pessoas são transmitidas por meio de comportamentos humanos. Costuma ter várias versões por causa da sua transmissão oral. Apresentam personagens tipo, que é a representação do comportamento coletivo das pessoas. E o final sempre transmite uma lição moral. Na verdade, turma, todo texto possui uma intencionalidade. Então, qual é a intenção da fábula? A intenção da fábula é passar uma lição de moral, é passar a maneira como nós deveríamos nos comportar. Então, às vezes, é até difícil tocarmos em determinados assuntos com os filhos, com os alunos, e para isso eles utilizam o quê? Utilizam as fábulas, para que aquela história ela sirva como modelo de como a sociedade, de como os pais, de como os professores esperam que as pessoas se comportem.
E é interessante notar que essas fábulas elas vão variando. E surgem várias versões. Por exemplo, a cigarra e a formiga. Tem a versão que a formiga passa o verão inteiro, o inverno inteiro trabalhando, enquanto a cigarra fica cantando. E aí tem vários finais. Um final, quando a cigarra bate na porta da formiga, a formiga acolhe, deixa ela entrar, dá comida. E tem um outro final que diz assim: ué, o que você fez durante todo, ficou trabalhando, ficou cantando, então agora dance. Ou seja, ela já não ajuda, já não oferece a mão, já não oferece uma mão amiga. Vocês o que fariam? Ajudariam a cigarra ou deixariam ela se virar para ela aprender a lição? Então as fábulas fazem justamente isso, trazem lição, ensinamentos, principalmente para as crianças. Mais uma fábula, o mosquito e o touro. Um mosquito, depois de permanecer por muito tempo pousado no chifre de um touro, quando estava para partir, perguntou ao touro se já desejava que ele fosse embora. O touro, tomando a palavra, disse: nem quando vieste eu senti, nem tampouco quando fores eu sentirei. Moral, aplicar-se-ia nessa fábula a um homem sem valor que, estando presente ou estando ausente, não atrapalha nem ajuda. Esta fábula engraçada fala sobre pessoas que não fazem a sua presença ser notada, nem oferecem ajuda para nada. Assim, elas acabam ganhando a nossa indiferença e, quando partem, nem deixam saudades, né? Então, como cada fábula traz um ensinamento, essa é a questão de que, às vezes, as pessoas elas não se fazem notadas. Tanto faz ou não, você está ali que não vai fazer muita diferença, né? Então, que nós possamos chegar e contribuir de forma positiva, que nós possamos chegar e deixar as nossas marcas, mas que essas marcas sejam positivas, porque as pessoas, às vezes, passam pelas empresas ou pela vida das outras e vão deixando marcas negativas. Então, que possamos deixar marcas positivas por onde nós passarmos. Zeus e a serpente. Como Zeus se casasse, todos os animais lhe trouxeram presentes, cada um de acordo com suas posses. Uma serpente, rastejando, subiu até ele, levando uma rosa na boca. Zeus a viu e disse: recebo o presente de todos os outros, mas de tua boca não aceito nada, de forma alguma. Moral: a fábula mostra que são dignos de medos os favores dos maus. Embora Zeus, o pai dos deuses gregos, tinha recebido o presente de todos os animais, recusou da cobra. Sabendo que o bicho era conhecido por ser traiçoeiro, ele preferiu se precaver e não aceitar nenhuma rosa vinda dela. A fábula nos lembra que não devemos nos aproximar e muito menos aceitar favores de pessoas que não merecem a nossa confiança. Então, ela já não tinha um bom histórico, né? A serpente não tinha um bom histórico com os outros animais. Então, ele lembra que ele não devia confiar nela. Por que ele iria confiar? Se ela já não tinha uma boa reputação, se as atitudes dela não condiziam com aquilo que ela estava fazendo. Então, muito cuidado quando as pessoas oferecem algo para a gente e certamente vão querer algo em troca. E daí surgem vários ditados, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? O cego desconfia. Então, daí que surgem também esses ditados populares. Então, muito cuidado com essas situações. Essa fábula mostra justamente isso, essa questão desse ensinamento. O sapo e o poço. Dois sapos viveram em um pântano até que um verão muito violento secou toda a água. Eles, então, foram obrigados a buscar um novo lugar para morar. Depois de alguns dias procurando, encontraram um velho poço, bastante profundo. Olhando para baixo, um deles disse: este parece ser um lugar agradável. Vamos saltar e nos instalar nele. Mas seu amigo respondeu: não tão rápido assim. Se o poço secar, como iremos sair daí? Moral: observe todos os lados de uma situação antes de tomar uma decisão. Então, essa fábula ela fala sobre a questão de agirmos de forma precipitada. Às vezes, aquele caminho mais fácil, no final, pode trazer consequências bem graves, né? Então, nem sempre o mais rápido, o mais fácil é o caminho que deve ser seguido, pois pode ter consequências bem drásticas. Essa versão da fábula, repleta de sabedoria, foi adaptada pelo brasileiro Paulo Coelho. A narrativa vem nos lembrar que não podemos ser precipitados quando estamos perante uma escolha. Pelo contrário, antes de entrarmos numa nova situação, é necessário estarmos atentos às várias possibilidades e mantermos um pensamento racional.
O cão e a carne. Mais uma fábula. Um cão levava na boca um pedaço de carne, e ao atravessar um rio, vendo a carne refletida na água, pareceu-lhe esta maior, e soltou a que levava entre os dentes, para apanhar a que havia dentro da água. Porém, como a corrente do rio arrastou a carne verdadeira, com ela também foi o seu reflexo, e ficou o cão sem uma e sem outra. Moral: a fábula do cão e da carne nos lembra um velho ditado, um sábio ditado: mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Muitas vezes a ganância fala mais alto do que a razão. O reflexo do pedaço de carne, que parecia maior, capturou a atenção do cachorro, que acabou perdendo aquele que segurava entre os dentes. A história é um lembrete para darmos valor àquilo que temos, em vez de deitar tudo a perder por uma ilusão aparentemente melhor. Então, essa fábula aqui trata sobre a ganância. Cada fábula, turma, vai trazer um ensinamento sobre ganância, sobre trabalho, sobre indiferença, sobre perspicaz, ser perspicaz. Então, cada fábula vai trazer um ensinamento. Vamos, então, agora para as questões do seletivo. Questão 1. Leia a fábula A Tartaruga e a Águia, do escritor grego Esopo. Uma tartaruga pediu a uma águia que a ensinasse a voar. A ave tentou dissuadi-la. Voar é completamente contrário à sua natureza. Mas a tartaruga suplicou e insistiu ainda mais. Então a águia pegou a tartaruga com suas garras, levou-a até bem alto no céu e depois a soltou. A tartaruga caiu nos rochedos e se espatifou. Depreende-se da leitura da fábula a seguinte moral. Então, a tartaruga insistiu para que a águia a ensinasse a voar. E ela disse, olha, não é da sua natureza voar, mas mesmo assim ela foi. O que a questão quer? Ela quer saber qual é a moral dessa fábula. Letra A. Os artifícios dos maus não escapam à perspicácia dos mais sensatos. Letra B. Muitas vezes o esforço vence o talento natural, quando este se torna indiferença. Letra C. Quem concebe armadilhas para os outros se torna o causador dos seus próprios males. Letra D. Muitos se recusam a ouvir os bons conselhos que lhes são dados, azar os deles. Aqueles que têm uma natureza má prejudicam até mesmo quem os ajuda. Então, qual dessa alternativa encaixaria melhor como a moral para essa fábula? Vamos ver a resposta. Muitos se recusam a ouvir os bons conselhos que são dados. Então, azar deles. Lembra aquele ditado popular, né? Se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Quantas vezes nós não estamos recebendo conselho das nossas mães, dos nossos pais, dos nossos amigos, dos professores, mas a gente deixa para lá, né? E aí, quando vem a consequência disso, olha, deveria ter dado ouvido àquele conselho, né? Então, é bem essa questão aqui. Viviam no mesmo quintal, a cabra e o asno. Viviam no mesmo quintal. A cabra ficou com ciúme, porque o asno recebia mais comida. Fingindo estar preocupada, disse, que vida a sua. Quando não está no moinho, está carregando fardo. Quer um conselho? Finge um mal-estar e caia no buraco. O asno concordou. Mas ao se jogar no buraco, quebrou uma porção de ossos. O dono procurou socorro. Se lhe der um bom chá de pulmão de cabra, logo estará bom, disse o veterinário. A cabra foi sacrificada e o asno ficou curado. Moral, quem conspira contra os outros termina fazendo mal a si própria. Então ela deu a ideia e acabou que no final ela mesma se deu mal, né? A cabra acabou se dando mal. Reconhece no texto o gênero textual: crônica, apólogo, fábula ou conto. Bem fácil, né, turma? Nós estamos falando de fábula, então, características aí de animais que falam, que têm comportamentos humanos. Então, resposta correta, letra C. O texto apresenta processos de antropomorfização, diálogos e narrativa baseado em ensinamento. Essas características são comuns no gênero fábula. O que é, na verdade, essa questão de antropomorfologia é bem essa relação entre o homem e os animais, características tanto de homens quanto de animais, de seres humanos quanto animais. Então, vamos agora para o nosso momento português nas redes, que, na verdade, é uma reflexão. Diz assim: um macaco viu um peixe na água e o tirou de lá pensando que estava salvando sua vida. O peixe morreu.
Moral, é preciso entender o mundo do outro. Então isso é bastante contemporâneo. Por quê? Porque às vezes a gente julga a vida das pessoas, a gente acha que poderíamos fazer melhor, mas quando é com a gente, aí fica tudo diferente, né? Então nós devemos nos colocar no lugar do outro e pensar também de formas diferentes para que a gente possa ter mais empatia um com o outro. Espero vocês na próxima aula e um grande abraço.